Saiu a lista de convocados para a Copa do Mundo e claro que a gente vai falar sobre isso aqui no Pop Verso. Jairo vem aqui, porque assim, se vocês esperarem que eu avalie e analise isso, gente, eu quero saber o que o Jairo tem a dizer. Vamos falar também sobre o Elon Musk. Elon Musk comprou o Twitter, demitiu a galera do alto escalão, demitiu a galera por e-mail, lançou plano de assinatura. O que está acontecendo? Pedro Cortella, estrategista digital, também aqui no estúdio para explicar para a gente. E também assunto sério, importantíssimo, polarização política nas escolas. Você acredita? A gente conversa sobre isso. Roda a vinheta. Vamos falar sobre o Elon Musk? Pois é, tá passando aqui, o passarinho do Twitter, porque o Elon Musk foi lá, oficialmente comprou o Twitter, mais de 40 bilhões de dólares, já chegou demitindo o alto escalão, depois demitiu muita gente por e-mail, lançou um plano de assinatura para conseguir o selo de verificação. O que está acontecendo? Eu vou jogar essa pergunta para o Pedro Cortella, que está aqui no estúdio comigo. Eu vou jogar essa bomba para você, tá, Pedro? Você é estrategista digital, vem com certeza acompanhando esse movimento do Elon Musk. O que ele está fazendo com o Twitter? Mari, valeu, obrigado pelo convite de vir aqui falar sobre isso. Cara, primeiro a gente tem que pensar em contexto, né? Quem é o Elon Musk, por que ele comprou o Twitter? Quando ele finalizou o negócio, ele tweetou, o passarinho tá livre, né? The bird is free. Mas ele é um cara que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar como um bilionário excêntrico, né? Mas ele é um grande homem de negócios. Então, assim, esses caras eu costumo dizer que eles não dão ponto sem nó. Então, assim, quando um cara investe 44 bilhões numa empresa e essa empresa, ele mesmo diz que dá prejuízo de 4 milhões de dólares por dia, algum motivo tem, algum plano maior tem. Se a gente pensar no contexto, o Elon Musk é um usuário, um heavy user do Twitter, né? Que a gente fala, ele é um cara que está lá tweetando. Então, assim, ele era um fã da plataforma, ele é muito conhecido, muito seguido na plataforma, né? E ele entende, ele sabe qual que é o jogo dali. Então, se você pegar os tweets dele desde então, ele sim lançou essa questão para qualquer pessoa conseguir o selinho de verificado, né? São 424 mil pessoas que têm o selinho de verificado, que te confere certa autoridade na plataforma e vai ter que pagar 8 dólares por dia por isso, né? Por mês por isso. E aí ele começou a twittar piadas com as pessoas, tipo, achando isso uma péssima ideia, né? Ele tá jogando meme, jogando ali. Isso eu acho que é uma grande divergência, assim, uma grande cortina de fumaça porque pode estar acontecendo mesmo. Porque é uma questão que não é só do Twitter, de todas as plataformas, você estava falando sobre isso, justamente sobre a desinformação. Esse é o grande problema. Todo mundo vira autoridade em quê, né? As fake news, o mundo ainda não sabe lidar com isso, né? Com a desinformação. Então, a questão que ele se mostra muito preocupado é com as contas que são banidas no Twitter, com a liberdade de liberdade de expressão, que é um tema super mega falado hoje, inclusive aqui no Brasil. Então, o grande problema é a liberdade de expressão. Mas que liberdade? A liberdade de mentir, a liberdade de espalhar mentiras numa escala global, assim. A gente sabe que o Elon Musk, ele tem uma grande questão que passa pelos Estados Unidos, que o Twitter é o canal de comunicação oficial dos políticos, né? O canal de comunicação oficial das marcas, das empresas e dos políticos principalmente. E o ex-presidente norte-americano, o Donald Trump, era um heavy user do Twitter e ele teve a conta dele banida. E a gente sabe que desde antes o Elon Musk já tinha certas ligações com o Trump, acho que logo quando se anunciou a possibilidade dele comprar, isso foi uma discussão muito em voga. Ele já disse que o Trump não vai voltar tão cedo, assim. Ele já falou sobre a criação de um conselho que vai dizer o que conta vai ser banida, quem vai ter liberdade, quem não vai ter liberdade. Então, assim, parece que é uma tomada de poder pelo povo. De povo não tem nada, tem um bilionário tomando poder de uma plataforma. É aquela coisa, né? Eu quero brincar, eu vou comprar a bola, eu vou fazer com ela o que eu quiser, né? Mas essa questão da liberdade de expressão é uma discussão que, enfim, acontece já há muito tempo, mas está muito grande agora, porque é isso, liberdade de expressão. Se eu publicar um tweet racista, se eu publicar um tweet homofóbico, a gente está falando de liberdade de expressão, não está falando de crime. E aí tem muitos atores, atrizes, personalidades dizendo que vão sair do Twitter porque não querem mais estar numa plataforma que não pune essas coisas. Então, é um movimento também dessa galera pública rejeitando essas
novas regras do Elon Musk, né? Exato. E o Twitter, ela é uma rede social diferente. Ela é uma rede social que é plenamente estabelecida, né? Ela já existe, ela não perde o seu lugar tão fácil assim, justamente por ter conquistado esse espaço de ser um canal oficial, né? Um canal oficial onde as pessoas vão lá. Se alguém morre, as condolências vêm no Twitter. Sim. É muito difícil a gente ver um telejornal hoje em dia que não use um tweet com a arte lá para explicar o posicionamento de alguém. Então o Twitter está consolidado dessa forma, mas ele não é tão atrativo para marcas anunciarem. Então o modelo de negócio do Twitter, assim, alguém que tem um pequeno negócio, você vai investir dinheiro para aparecer no Google, para aparecer no Instagram, no Facebook. Esse modelo de negócio que sustenta essas grandes redes sociais, ele é mais estabelecido do que do Twitter. Poucas pessoas usam o Twitter Ads, assim, que chega para o consumidor final, né, para o CPF, não para o CNPJ. Então, ele tem que repensar esse modelo para tornar aquilo lucrativo. Mas tem um negócio de ego também nessa aquisição dele. É ego, porque assim, você pensa, com quem que o Elon Musk duela? Ou seja, num plano global, assim, né? Com quem? Com o Jeff Bezos. Sim, Jeff Bezos. E com o Mark Zuckerberg. Ambos têm empresas que chegam nos 4 cantos do mundo e estão no celular de todo mundo usando todo dia, né? O Jeff Bezos tem a Amazon, que é a loja que todo mundo pode comprar qualquer coisa, e o Mark Zuckerberg é dono das maiores redes sociais do mundo, que é o Facebook e Instagram. O Elon Musk não tinha isso, né? A Tesla, a empresa dele, era uma coisa ainda... Tudo bem que ele popularizou o carro elétrico, mas popularizou naquilo. Sim. O Tesla custa muito caro e é muito restrito. Ele não tem uma marca global, assim, ele não tem esse poder, essa ação de ser alguém que se considera larger than life, né? Que os caras falam maior do que a vida, né? E a gente sabe que eles têm essa pretensão. O cara quer sair do mundo, quer chegar em outros planetas, né? Depois que você conquista tudo que é material do dinheiro... Você quer o poder, né? Vem uma vontade de querer poder. É. Agora, Pedro, a gente está acompanhando o noticiário e a gente viu que o fundador, o cara que era o que era o CEO, né, do Twitter, ele também já disse que vai lançar uma plataforma nova. Então, seria concorrente, já uma concorrência pro Twitter? Eu sou extremamente cético com novas plataformas, assim. Primeiro porque as que já estão aí, já estão super estabelecidas. Então, assim, ele falou dessa nova plataforma, não lembro, a Blue Sky. A Blue Sky, ela é mais ligada a uma estrutura de blockchain, que passa uma ideia dela ser descentralizada, né? O blockchain é basicamente uma comunicação de uma descentralização, não tem poder, né, dentro do que seria a estrutura de código dela, assim. Mas eu sou bem cético porque, cara, quem quer hoje em dia, Mari, entrar numa nova rede social, aprender uma nova dinâmica, a gente busca uma rede social porque as pessoas já estão lá. Então, assim, todo esse movimento de sair, por exemplo, mesmo os movimentos que são para ter liberdade política, assim, as pessoas acham que você entra na rede social hoje em dia para brigar sobre política. Você não entra para brigar sobre política. É só uma parte que acontece lá e dominou um espaço inacreditável daquilo. Mas não, você entra para encontrar as pessoas, para ver a foto do seu sobrinho, para ver aquela pessoa que estudou com você no colégio, para ver o que está acontecendo na sua cidade, ou então nas pessoas que te cercam que você tem conexão real. Então, assim, toda vez que surge, por exemplo, lembra do surgimento do Clubhouse no ano passado? Morreu 2 meses depois, né? Exato. Qualquer rede social que chame a atenção dessas grandes, ela já vai ser comprada imediatamente. Então, da parte do Jack Dorsey, acho que é o nome do fundador do Twitter, abrir uma nova rede, tem muito mais sobre ser um capitalista empreendedor, assim. Então, você levanta alguma coisa e daí você vende para alguém que vai comprar, um investidor. Geralmente, esses caras, eu penso nisso, né? Assim, do que uma ideia para se tornar global, muitas pessoas baixarem e substituir o que seja um Twitter, um Instagram, um Facebook. Vamos acompanhar, veremos. Pedro, obrigada, viu? Que demais ter você agradeço, aqui. Mari. A casa é sua, só voltar que a gente adora falar sobre isso. Aqui eu volto, hein? Vamos para a notícia de hoje, notícia muito triste, a morte do cantor Aaron Carter. Ele foi encontrado morto na banheira da casa dele, lá nos Estados Unidos. Ele tinha 34 anos. Se você não conhece o Aaron Carter, ele era irmão do Nick, dos Backstreet Boys, e ele começou a carreira muito novo, com 9 anos ali mais ou menos. O álbum mais vendido dele foi o Aaron's Party, Come Get It. Vendeu 3 milhões de cópias. Depois disso, ele cresceu e foi se envolvendo em várias polêmicas. Ele tinha acabado de ter um filho. O filho dele não tem nem 1 ano
e ele também recentemente vinha falando sobre estar livre das drogas, ele tinha uma relação muito conturbada com o irmão dele, com a família também, mas o Nick foi lá no Instagram e falou sobre a morte do irmão, dizendo que o coração dele está partido. A Hilary Duff, que é cantora e atriz, que namorou o Aaron Carter também, fez um post dizendo o seguinte: você tinha um charme que era absolutamente efervescente. Cara, eu adolescente te amava profundamente. Eles que namoravam quando eles eram bem novinhos, a Hilary Duff então falando sobre a morte dele, e a gente vai continuar acompanhando porque na verdade a causa da morte mesmo não foi divulgada. Agora saindo dos Estados Unidos, falando sobre uma notícia feliz pra gente aqui no Brasil, reconhece essas duas grandes meninas aqui no telão, Raíssa Leal, Rebeca Andrade, trazendo mais alegria pra gente aqui no Brasil. A Raíssa Leal, a fadinha, 14 anos, campeã da Liga Mundial de Skate Street. Esse torneio foi disputado lá no Rio de Janeiro. Ela chegou a abandonar a prova, teve uma tensão respiratória, mas garantiu o título na última manobra. A Raíssa é sensacional. Aí, lá em Liverpool, na Inglaterra, a Rebeca Andrade, que é ginasta, ganhou 2 medalhas no Mundial de Ginástica. No domingo, ela levou a medalha de bronze no solo. Foi a última vez que ela se apresentou com o Baile de Favela, que é a música que viralizou, né, quando ela participou da Olimpíada de Tóquio. E na sexta-feira ela garantiu um ouro inédito para o Brasil no individual geral. Prova que os atletas se apresentam em todos os aparelhos. Então, Raíssa e Rebeca, a gente está muito feliz, eu fico tão feliz quando isso acontece. Ó, inclusive, se você estiver assistindo, depois vem aqui no Pop Verso contar pra gente. Já que a gente está falando de Brasil, vamos falar sobre a seleção brasileira para a Copa no Catar. 26 jogadores que o Tite escolheu hoje à tarde. O Jairo está aqui comigo para me ajudar, te ajudar também a entender um pouquinho melhor sobre a seleção. Eu falei para o Jairo que eu parei no futebol ali em, sei lá, 2006, mais ou menos. Então tem muita gente que eu nem conheço muito bem, assim. Vou deixar você explicar, tá? Em compensação, tem gente que você vai conhecer nessa lista, viu? Sim. Vamos lá, então. A gente tem uns reaproveitamentos aí. Vamos dar uma olhadinha, então, nessa lista que nós temos na Copa do Catar, começando pelos goleiros. O Alisson do Liverpool, provavelmente vai ser o primeiro goleiro, o Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Uma lista mais ou menos já esperada. Sem surpresas aqui. Sem surpresas aqui. Era o que a gente imaginava e é o que a gente tem de melhor em relação aos goleiros brasileiros. Vamos agora continuar um pouquinho mais para frente na defesa. Olha só, surpresa está aqui, por exemplo, o Bremer do Juventus. Já jogou 2 amistosos neste ano, já estreou com a camisa da seleção, mas ninguém esperava a sua presença na defesa brasileira. Depois, o resto não tem surpresa. O Éder Militão do Real Madrid, o Marquinhos do PSG e o Thiago Silva do Chelsea, que a gente pudesse imaginar que não fizesse parte da seleção pela experiência, pelos anos que ele já tem atuando, mas o Tite insistiu e ele está ali. O Thiago Silva é da época que eu acompanhava mais, então assim, eu tô achando estranho também, porque eu parei há um tempo e ele segue aqui. Tá ali, né? Tá jogando bem? Tá jogando bem. Tem alguns jogadores aqui do 7-1, mas às vezes é melhor não falar sobre isso. Gatilho, alerta de gatilho. Vamos ver. Vamos continuar então. No meio-campo, o que a gente tem? Bruno Guimarães do Newcastle, o Casemiro do Manchester United, o Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United e também o Lucas Paquetá. Aqui, para mim, surpresa zero. Era de se esperar. O Casemiro talvez é o mais velho, assim, mas a galera é mais jovem também, né, ou não? Sim. A média de time da nossa seleção vai ficar ali entre os 27, 25 anos de idade. Ainda não fiz esse cálculo, mas é próximo disso. Sim. Mas a gente tem uma surpresa, um jogador um pouquinho mais velhinho que eu vou contar já. Vamos ver, próxima tela. Nos laterais, a nossa surpresa está aqui. O Alexandro do Juventus, o Alex Telles do Sevilla. Tudo bem, tem o Danilo do Juventus e aqui, Daniel Alves. Esse é o nome que tem muita gente que está elogiando e outras muitas pessoas também questionando. Por causa da sua temporada. 12 jogos, se lesionou, desde setembro não joga. Vai ser o jogador mais velho da seleção, 39 anos de idade. Mesmo assim, o Tite disse, olha, ele tem qualidade técnica, ele tem qualidade para o elenco e ele vai se recuperar. Eu pedi isso a ele se comprometeu, então tá na lista. Será que o Daniel Alves não entra como aquele cara mais velho, mais experiente, para de repente colocar os mais jovens, sei lá, com o pé no chão, para ser a referência mesmo? Não necessariamente para ser o jogador que
Tô perguntando aqui total de inocente, viu, gente? É possível, né? A gente conta com a experiência dele, de ter trabalhado com vários outros elencos, ter jogado durante muito tempo na Europa. Mas o que a gente tem nessa seleção é o seguinte, muitos jogadores que atuam ou nos mesmos times ou em campeonatos dos próprios países ou na Champions, por exemplo, a maior parte deles jogando na Europa, são só 3 jogadores que jogam aqui no Brasil. Então, a gente acredita que é um elenco que se conheça bastante. Sim, né? sim. Então, por exemplo, 9 jogadores que estão nessa nossa seleção já atuaram lá em 2018. Então, você tem um repeteco. A questão da experiência, claro, pode contar no Daniel Alves, né? Mas a gente fica na expectativa de que ele mostre serviço. Com certeza. Vamos cobrar Daniel Alves. E para continuar, Vamos lá. então, os nossos atacantes. O Rafinha do Barcelona, o Richarlison do Tottenham, o Rodrigo do Real Madrid e também o Vini Júnior do Real Madrid. Esses 2 aqui estão fazendo miséria, jogando demais o Real Madrid. Eu digo para você que o Vinícius Júnior, depois de tudo que passou, de várias atuações, de episódio de racismo e ter superado tudo isso, vai ser a grande surpresa da seleção se eu fizesse uma aposta. Sério? Então, dá ó, pra a gente apostar. corta na Copa, a gente recorta esse trecho aqui, ó. E aí o Jair vai falar, eu avisei lá atrás, ó. Me cobrem, Neymar, né? me cobrem. O Neymar tá aqui do PSG, o Pedro do Flamengo, o Gabriel Martinelli do Arsenal, Gabriel Jesus também do Arsenal e o Antony do Manchester United. O que a gente tem nessa seleção? 3 jogadores que atuam aqui no Brasil. O Everton, que fez parte de uma campanha impecável do Palmeiras, jogando e conquistando o Campeonato Brasileiro desse ano. A gente também tem o Everton Ribeiro e o Pedro, que ambos jogando no Flamengo, que fizeram também uma boa atuação. Não é à toa que o Flamengo conquistou 2 títulos contando com esses jogadores fundamentais, a Libertadores e também a Copa do Brasil. Boa seleção? Eu acho que entre todas as seleções, a nossa é muito boa, por alguns motivos. Primeiro, a gente não está mais tão dependente do Neymar. Por que eu acho que isso é importante? Porque você tem um elenco um pouco mais consistente. Quando você compara com outras seleções de outros países muito importantes, lá são seleções que dependem muito de um homem só. Seleção portuguesa, CR7. Seleção francesa, Mbappé. Messi na seleção da Argentina. Aqui, se o Neymar não jogar, o nosso elenco não fica capenga. Vai ter bom jogo. Legal, legal. Jairo, eu vou precisar muito de você, tá? Pra explicar Combinado. as coisas aqui na Copa. Então a gente vai se falando. Obrigada, Combinado. viu? Volte sempre. Tchau. Você acabou de ver várias reportagens recentes mostrando a hostilidade e a polarização que a gente vem acompanhando, né, nesse ano de eleição. Passou a eleição e continua inclusive nas escolas. Por isso que a gente vai conversar agora com a Cláudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais FGV. Cláudia, você estava acompanhando aqui com a gente, né, essas notícias, tristes notícias que a gente vem acompanhando de crianças e adolescentes nesse clima hostil, nesse clima de polarização dentro das escolas. Então eu queria saber, para a gente começar a nossa conversa já, como as escolas, como os educadores, você que é professora também, como eles devem agir para diminuir essa tensão, essa polarização nas escolas, porque é um reflexo do que está acontecendo fora, né? Sem dúvida, Mari. Olha, infelizmente, as crianças e adolescentes, fazem aquilo que elas veem os adultos fazendo. Então, se seus pais se comportam de uma maneira inadequada, falam de maneira agressiva, ofendem, usam adjetivos ofensivos quando debatem política, os jovens vão fazer o mesmo. Então, nesse clima, óbvio que os professores não podem fazer milagre, mas há muita coisa que pode ser feita assim. Primeiro, deixar claro as regras de relacionamento. A gente pode discordar, e isso a gente educa desde a educação infantil,
para que as crianças percebam que um pode ter uma opinião, o outro pode ter outra, e que isso não põe em xeque ninguém. Então, aprender a viver juntos passa por isso. Agora, o que os educadores não podem fazer é virarem criança também e entrar nesse jogo birrento, de raiva, de ódio de quem pensa diferente. Afinal, democracia é justamente a possibilidade de pluralidade, inclusive de jeitos de pensar. Agora, entre essas reportagens tem um caso mais dramático, que é o caso do adolescente negro que foi puxado por um grupo de WhatsApp para ser humilhado porque defendia um candidato diferente. Isso a escola não pode aceitar. É muito importante que se pactuem regras de convivência, que os professores modelem a forma de se relacionar. Não é proibido o professor dizer o que pensa, desde que o professor, ao ser perguntado sobre suas preferências, diga como pai. Justifique porque esteja aberto a ouvir posições diferentes. Porque se o professor reagir agressivamente a um aluno que pensa diferente, como tem numa das reportagens que vocês postaram, eu vou excluir da minha orientação quem pensa, quem é de esquerda ou quem é, tanto faz qual é a visão. Eu estou agindo contra princípios de convivência democrática. E não é isso que a gente quer para o país. Com certeza não, é criar e desenvolver essas crianças e adolescentes para quando elas saírem das escolas, elas conseguirem criar esse diálogo, esse ambiente saudável de conversa, né? De democracia mesmo. Cláudia, eu queria agradecer muito o seu tempo aqui, que prazer conversar com você, então volte sempre, viu? Olha, antes de encerrar o programa de hoje, eu queria fazer um desabafo. Para você que curte cultura pop e entretenimento, é geek, que nem eu. Tá muito difícil acompanhar Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Se você não conhece os atores, a gente tá falando do Deadpool e do Wolverine. Por quê? Saiu aí, né, uma conversa de que o Wolverine pode estar no filme Deadpool 3, que, ó, nem adianta ficar ansioso, que só chega em 2024, tá? Eu sei, a gente vai superar isso. E aí, desde então, eles ficam brincando com o nosso coração na internet, porque olha só o tweet do Hugh Jackman. Cadê o tweet do Hugh Jackman? Põe na tela pra gente mostrar. Olha lá. Ele colocou o seguinte, um carro, tá aqui no telão, ó. Ele colocou um carro arranhado com o que parece ser as garras do Wolverine. E aí ele diz o seguinte, ó lá, meu alvo, a minha mira pode estar, né, um pouquinho ruim nesse momento, mas confia, vai estar no ponto quando surgir a necessidade. Aí eu pergunto, quando vai surgir essa necessidade, Hugh Jackman? Conta pra gente. Ele não contou, mas o Ryan Reynolds foi lá e respondeu esse tweet e disse o seguinte, esse é o meu Kia Sorento, seu babaca, Kia Sorento é o carro dele. E aí o Hugh Jackman também, ó, é importante dizer que ele marcou o Sean Levy, que é o diretor de Deadpool 3. Eles estão brincando com a nossa cabeça e a gente vai ter que esperar até 2024 para descobrir o que vai acontecer com isso, gente. Deadpool 3, vai ter o Wolverine ou não vai? Alguém sabe? É oficial já? É oficial, mas eu acredito mais quando chegar lá em 2024. Amanhã tem Pop Verso, a gente vai conversando até lá.